Então, por enquanto, fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Aqui quem fala é Edmilson, certo? Sou graduando em Matemática. Estou fazendo estágio aí junto com o professor Gabriel Garcia. A gente vai desenvolver um material de forma que ele ajude vocês a resolver as listas de exercícios, certo? De que forma? Nós vamos estar também resolvendo questões, certo? Aplicando toda a teoria que vocês viram com o professor Gabriel. E essa lista aqui foi feita por mim e Sabino, certo? Ele não pôde gravar as videoaulas por falta de material, certo? Ele está com a mesinha dele quebrada e não deu para ele gravar. Então, por enquanto, eu gravei as 3 questões, certo? E vamos à primeira. Então, vamos lá para a questão, certo? A questão é do Enem de 2019 e a gente adaptou ela. Aí, vamos lá. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão, certo? Ou seja, nesse sentido aqui, dentro da câmara de combustão está representado na figura. Então a gente tem aqui a representação no instante t igual a 0 e o instante t diferente de 0, né? E o pistão ele já tem aquele movimento do periódico, né? De subir, descer, periodicidade é isso, é repetir, certo? Aí vamos adiante, certo? Aí ele diz o seguinte, que a função h de t, certo? Deixa eu mudar a cor aqui. A função h de t igual a 2 mais 2 vezes cosseno de beta vezes t sobre 2 mais π, certo? Definida para t maior ou igual que 0, descreve como varia a altura h, ou seja, a altura do pistão, medida em centímetros, certo? Da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função de quê? Do tempo, medido em segundos, certo? Isso aqui é importante também. Aí, nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em 2 instantes, né? Distintos, que é t igual a 0 e t diferente de 0. Aí, vamos lá, vamos adiante, certo? Ele diz o seguinte, ó, o valor do parâmetro beta, que beta é esse? É esse beta aqui, ó, que está na minha função h, certo? h de t, é esse beta aqui. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, ou seja, a gente já sabe que o beta vai pertencer a esse conjunto, né? 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Beta é um número inteiro positivo. Está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão, certo? Então, à medida que o beta aí, atribui valores diferentes, ele vai alterar a velocidade do pistão aí, né? Aí, para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, que é o instante t igual a 0, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 3 centímetros, certo? Aí, para o cálculo, utilize a aproximação para π, certo? Igual a 3. Aí, qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, certo? Ou seja, o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha uma boa potência, boa potência, ele diz aqui o que é um motor ter uma boa potência. É que em menos de 4 segundos, ou seja, você já toma que o seu T ele tem que ser menor que 4, né? Que para que o motor tenha uma boa potência, ele diz aqui, né? Que em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, o instante t igual a 0, que é o instante t igual a 0, né? A altura da base do pistão alcança por 3 vezes o valor de 3 centímetros. Então, a gente tem, né? Que no instante t igual a 0, a altura é 0. À medida que o tempo vai decorrendo, certo? A minha altura vai variando. Então, é um movimento periódico, né? Então, ela vai subir, descer, certo? Na medida que ele sobe a primeira vez, ele atinge o valor de 3 centímetros, certo? Aí ele sobe um pouco mais e desce, e vai atingir novamente o valor de 3 centímetros. Aí ele desce até a altura 0, né? E depois sobe mais uma vez. E daí ele vai atingir pela terceira vez a altura no valor de 3 centímetros, certo? Então vamos lá. A gente sabe que a minha função, certo? Qual é a imagem dessa minha função h de t? Que ela é igual a 2 mais 2 vezes cosseno
de beta vezes t, desculpa aqui esse beta, de beta vezes t sobre 2 mais π, certo? A gente viu que a imagem das funções trigonométricas, ela está limitada, certo? Nesse intervalo aqui, ó. Está limitada entre a menos b e a mais b. Quem é esse a e quem é esse b? É justamente o termo independente aqui, certo? E o coeficiente da minha função cosseno aqui, ó. Quem é o coeficiente dela? É o 2. Então, substituindo aqui, a gente tem 2 menos 2 dá 0, certo? 2 menos 2 dá 0 e 2 mais 2 igual a 4. Então, a minha altura h ela varia de 0 até 4, certo? E é bastante razoável, né? Porque a função cosseno ela é limitada entre menos 1 e 1. Então, quando ela é menos 1, é o menor valor, fica menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 2, 0, que é o 0 daqui, né? E quando ela atinge o valor máximo, é 1. Então, fica 1 vezes 2 dá 2, mais 2, 4, certo? Então, bora aqui fazer um gráfico para entender o que está acontecendo, certo? E o que a questão quer. Então, fazendo aqui um gráfico, eu sei que minha altura h, aqui é minha altura h, certo? Em função do tempo t. Para o tempo t igual a 0, h é 0, certo? E, de acordo com que vai variando o t, ela atinge o valor máximo de 4, né? Então, a minha função vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, certo? Essa minha frequência aqui vai variar de acordo com o parâmetro beta, certo? Se o beta é muito grande, a frequência fica muito alta. Se o beta é muito pequeno, a frequência fica bem mais suave, né? Bem mais lenta. Aí, à medida que o t vai variando aqui, né? Ele vai crescendo, a minha altura tem que atingir 3 vezes o valor de 3 centímetros. Então, botando 3 aqui, certo? Ela vai atingir a primeira vez aqui, a segunda vez aqui e a terceira vez aqui. Não é? Por que a terceira vez? Porque eu quero que em menos de 4 segundos ele atinja essa altura, 3 centímetros, 3 vezes, certo? Que é o que pede na questão, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega e iguala essa função h, certo? Aqui, ó, a imagem igual a 3, certo? Então, pegando aqui, a gente fica como? Fica 3 igual a 2 mais 2 vezes cosseno de beta vezes t sobre 2 mais π, certo? E a gente vai resolver esse sisteminha aqui. Sistema não, perdão, essa equação. A gente subtrai aqui de ambos os lados menos 2, né? Vai ficar menos 2 aqui, menos 2 desse lado. Aí, menos 2 mais 3 dá 1, menos 2 mais 2 dá 0, e sobra apenas esse termo aqui, certo? Que é 2 vezes cosseno de beta vezes t sobre 2 mais π. E aqui a gente pega e multiplica por quem? Por 1 sobre 2 em ambos os lados, que aí não vai alterar a minha equação, certo? Então aqui fica 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 vezes 1 é 1 sobre 2. 2 vezes cosseno desse argumento aqui, vezes meio, é apenas cosseno do argumento, né? Então, porque simplifica esse 2 com esse 2 aqui. Então, fica apenas cosseno de beta vezes t sobre 2 mais π. Beleza, pessoal? Agora, a gente tem que observar o seguinte aqui, ó. Em quais momentos a minha função cosseno ela atinge o valor meio? Então, a gente tem que recorrer ao círculo trigonométrico, né, pessoal? Então, lembrando lá do círculo trigonométrico, escrevendo aqui na mão mesmo, certo? Deixa eu escrever os eixos. Pronto. A gente sabe que a função cosseno ela vai variando, né? Quando eu tenho aqui o meu ângulo igual a 0, certo? O cosseno vale 1, né? Quando t é igual a 0, o cosseno vale 1. Cosseno não, desculpa.
o cosseno do argumento, né? Quando isso tudo aqui é zero, o meu cosseno vale 1. À medida que o ângulo vai aumentando, certo? Chega um momento aqui, ó, em que quando é π sobre 3 radiano, né? Eu tenho que meu cosseno vale quanto? Vale meio. Só que é apenas nesse ângulo que ele vale meio? Não. Se a gente for aumentando aqui, ó, quando ele chegar aqui embaixo, certo? Ele também vai valer meio, né? E que ângulo é esse aqui? A gente faz o quê? Sabe que uma volta completa é 2π e que é a imagem reflexiva do de cima, né? Então a gente subtrai π sobre 3. Então ficaria 2π menos π sobre 3, certo? Que dá quanto? Multiplicando aqui em cima e embaixo por 3, fica 6π menos 6π, desculpa, aqui embaixo vai ficar o seguinte, certo? Fazendo essa conta aqui, deixa eu refazer. Opa. Então esse ângulo seria quem? 2π menos π sobre 3. Aí multiplicar aqui em cima e embaixo por 3, certo? Fica quem? O denominador é 3. E em cima a gente tem 6π menos π, que é 5π, certo? Então esse ângulo aqui ele é 5π sobre 3, certo? E se a gente converter, né? O π ele é equivalente a 180 graus e ficaria 180 dividido por 3 dá 60, vezes 5, isso aqui é igual a 300 graus, certo? Então, 5π sobre 3 radianos é igual a 300 graus. Aí, nesse ângulo e nesse ângulo, a gente tem que o meu cosseno vale meio. Então, a gente já pode ir colocando aqui, né? Aqui no ângulo π sobre 3. Aí, a segundo momento que ele vai variando o meu ângulo, né? Ele atinge pela segunda vez em 5π sobre 3. Pronto, é isso. E por último, a gente tem que continuar essa rotação aqui até que ele atinja pela terceira vez, porque é onde me interessa, certo? Aí vamos lá. Qual vai ser esse ângulo aqui? A gente sabe que aqui, quando a gente dá uma volta completa, é 2π, né? E se isso aqui vale π sobre 3, então basta somar π sobre 3. Então, fazendo aqui novamente, fica 2π sobre 2π sobre 3 não. 2π mais π sobre 3, certo? Faço o mesmo esquema aqui, multiplico em cima e embaixo por 3, para ter o mesmo denominador, certo? Aí embaixo fica 3, desculpa. Aí embaixo fica 3 e em cima fica o quê? 3 vezes 2π dá 6π, mais π, 7π, certo? Então os valores em que eu alcanço por 3 vezes a altura de 3 centímetros é π sobre 3, 5π sobre 3 e 7π sobre 3. Então a gente anota aqui, né? Que os ângulos são π sobre 3, 5π sobre 3 e 7π sobre 3. Então aqui é a terceira vez em que ele alcança a altura. Não, desculpa, aqui é o valor em que a minha função, a altura, ela atinge o valor 3 centímetros por 3 vezes, certo? Ele atingiu a primeira vez aqui, atingiu a segunda vez aqui e a terceira vez aqui, né? Desculpa, aqui faltou o último. Que seria esse aqui, certo, pessoal? Então, a gente basta igualar esse argumento aqui inteiro a 7π sobre 3, porque é o momento em que ele atinge pela terceira vez o valor de 3 centímetros, certo? Então, a gente ficaria com o que aqui? Ficaria com beta vezes t sobre 2 mais π igual a 7π sobre 3, né, pessoal? Aí a gente pega e resolve essa equação aqui. Então, vamos lá, resolvendo. Eu vou passar esse π, subtrair ambos os membros, menos π, certo? Então, ficaria aqui beta vezes t
sobre 2 igual a 7π sobre 3 menos π, certo? Aí aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3, beleza? Para ficar o mesmo denominador, né? Então isso aqui é igual a quê? O denominador é 3, certo? E aqui fica 7π menos 3π, que dá 4π. Lembrando, gente, que ele deu que a gente deve usar, ele disse que a gente poderia usar, como aproximação para π, o valor 3, né? Então, colocando aqui o valor 3, certo? Então, fica 4 vezes 3 sobre 3. A gente corta esse 3 aqui, né? Divide em cima e embaixo por 3, vai dar 1. E resta apenas 4. Então, botando aqui na frente, fica beta vezes t sobre 2 igual a 4. O que implica que, multiplicando em, cima, em ambos os membros da equação por 2, a gente obtém beta vezes t igual a 8, certo? Multipliquei aqui por 2 e aqui por 2, aí simplifica o 2, né, em cima, certo? E agora eu vou passar esse meu beta dividindo, certo? Então a gente fica com o quê? Com t igual a 8 sobre beta, certo? Agora vamos lá. Ele me diz que esse beta, ele me pede que esse beta ele seja o menor valor inteiro positivo a ser atribuído, certo? Então, quais são os valores que é possível para esse beta? É o 1, é o 2, o 3 e assim por diante, certo? Como eu quero o menor, então vamos testar, né? Se eu pegar o beta igual a 1, aqui fica o meu t igual a 8. Só que a questão diz que o meu t é o tempo, né? Ele diz que tem que ser menor que 4 segundos, certo? Então, se eu pegar o beta igual a 1, o meu tempo fica igual a 8. E 8 não é menor que 4 segundos. Então, pegando t igual a 2, por exemplo. O t não, desculpa. Se eu pegar o beta aqui igual a 2, certo? Vamos para uma nova página, né, pessoal? Fica melhor. Deixa eu adicionar uma página aqui, né? Então, a gente chegou lá aqui. Chegou em beta não, t, que é o meu tempo, é igual a 8 sobre beta, né? E beta pertence a esse conjunto aqui, que é os inteiros positivos, né? Então, o beta ele tem que ser o menor inteiro positivo. 1 não pode, porque vai dar 8. 2 não pode, porque vai dar exatamente 4. E aí que tem a pegadinha, né? Porque ele quer o t, esse meu t aqui, ele tem que ser estritamente menor do que 4, né? Então, ele não pode ser 4. E daí, resta apenas quem? Resta o valor 3, certo? Então, para beta é igual a 3, é a nossa solução. Porque 8 dividido por 3 é menor que 4, certo? Então, voltando aqui, página anterior, a resposta correta é D igual a 4, certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, certo? Qualquer dúvida é só falar. Peço perdão por alguma parte que vocês tenham se atrapalhado, por eu não ter explicado bem, certo? E é isso. Seus comentários vocês podem deixar lá no YouTube, certo? Vai ser de grande importância para mim, para eu que estou nessa fase de crescimento, né, como professor. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.